Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje estamos recebendo o vereador Paulo César Soares, que tem como convidadas representantes do Conselho Tutelar. No primeiro bloco nós recebemos a presidente do Conselho, a Leda, e nesse segundo bloco nós vamos receber a Fabiana, ela que é Fabiana Batista Rossi, ela que é conselheira, já está há um tempo também desenvolvendo seu trabalho no Conselho e que vai nos falar sobre parcerias, sobre ações que o Conselho desenvolve em parceria com a comunidade. Fabiana, seja bem-vinda mais uma vez à TV Câmara e eu queria que você falasse sobre as ações em parceria, porque a gente vê o Conselho em tantos momentos da nossa sociedade, como funcionam essas parcerias? Seja bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez a gente agradece o espaço que vocês sempre nos dão. É um orgulho, né, particularmente assim, falar do Conselho. Já estou numa caminhada aí, então eu gosto muito de falar sobre ele, deixar ele em evidência pela importância que ele tem. E agradeço o vereador Paulo por esse apoio e nos dar. O Conselho, ele realmente, ele procura estar em todos os eventos que envolvem a municipalidade, mas principalmente aqueles que vai tratar diretamente dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, nossa parceria, as parcerias que a gente tem, as principais, eu acredito, é com a Secretaria da Educação, né, onde a gente procura ter um acesso mais estreito com os diretores de escola, com os agentes de escola, porque, como a Leda falou, através deles que muitas denúncias chegam até nós, né, através desse olhar. Então, a gente procura realmente ter uma relação estreita, mostrando a importância que eles têm na vida daquela criança, na vida daquele adolescente, porque muitas vezes eles que é o porto seguro naquele momento, né, onde a criança, o adolescente desabafa alguma situação e eles que nos trazem. E a qualidade desse ensino, a qualidade, os projetos que a gente sempre busca também pela prefeitura, né, porque assim, deixar essas crianças ociosas, um dia inteiro na rua, sem fazer, a gente sabe que lá fora o tráfico está cada vez maior, né, a questão da exploração sexual, crianças ficam muito vulneráveis. Então, a gente procura cada vez mais intensificar essas parcerias e buscando, né, espaço para as crianças. Outra parceria que a gente tem, que também é um órgão vinculado, porque por mais que o Conselho seja um órgão autônomo, a gente precisa estar vinculado com uma secretaria do município, que é a assistência social, que é, na verdade, as parcerias fundamentais para o acompanhamento dos casos, né? Então, quando a gente recebe uma demanda do Conselho, seja qualquer tipo de denúncia, a gente encaminha para o CRAS, a gente encaminha para o CREAS, para o setor de saúde, mas a assistência é onde a gente tem mais contato, muito direto, né, com as meninas, com as técnicas. Porque uma vez que o Conselho ele não faz esse acompanhamento do caso, ele faz a averiguação do caso e os encaminhamentos necessários. E o setor da saúde, né, que é também fundamental para a gente encaminhar para a avaliação das crianças, né, a gente tem notado que tem crescido muito os encaminhamentos das escolas com defasagem de aprendizagem, né? Provavelmente a pandemia veio colaborar com isso, porque muitos pais não tinham como realizar essas atividades em casa, né, por falta de acesso e por falta também de estudo, né, porque a gente também lida com uma demanda de público onde os pais também não são alfabetizados. Então, como que ele conseguiria apoiar esse filho? Então, e é uma luta para a gente, porque, inclusive, a gente... É uma dificuldade, na verdade. Porque para encaminhar para uma avaliação, hoje a Secretaria da Educação terceirizou essa avaliação da criança, né? Então são técnicos da APAE que faz, para saber se a criança realmente precisa de um apoio maior, né? De um reforço, de uma sala de recurso. Então são essas parcerias que a gente busca intensificar e apoiando, né? Os profissionais também da rede privada, que nos apoiam, inclusive, no projeto Psicólogos do Bem, que foi uma iniciativa do Conselho, quando a gente visualizou que vítimas, principalmente de abuso sexual, ficavam em fila de espera, né? E aquele sofrimento, aquela situação que elas tinham passado. Então, a gente buscou também parcerias com profissionais né, que têm seus consultórios, que poderiam ceder um atendimento voluntário. Vereador, ela falou de algo que é muito importante, né, Fabiana? Muitas vezes a gente acompanha vocês, vereadores, usando a tribuna, fazendo reportagem, cobrando da prefeitura um apoio para órgãos que atuam na defesa da sociedade.
aqui está um exemplo, né? Eles precisam do apoio dos profissionais, daquele técnico que possa auxiliar num determinado momento. Quando o trabalho do conselho se esgota ali, dali para frente, precisa continuar esse apoio. Com certeza. E que nem eu tinha comentado com a Fabiana, né? A prefeitura, no suporte a vocês, dá suporte com psicólogos, atendimento, na medida do possível, ou ainda falta muito para isso? Precisa haver uma cobrança? O que precisava ser feito para a gente tentar melhorar? Paulo, aos nossos olhos, a falta de profissionais ela é muito grande, né? Porque assim, hoje, o órgão que a gente encaminha para atendimento psicológico é o ambulatório de saúde mental. Então, assim, são profissionais que vão atender a demanda do município inteiro. Então, é encaminhamento do CRAS, é encaminhamento de escola, mas assim, não é somente isso, eles atendem todas as faixas etárias. A gente encaminha só criança e adolescente, mas também tem uma mãe, tem pacientes de hospitais, né? Então, é uma população inteira usando o mesmo equipamento. Correto. Então, quando a gente encaminha, a triagem ela é até rápida, né? Só que para iniciar esse acompanhamento, ele demora. Então, por isso que essa iniciativa de buscar profissionais da rede privada, né? Tanto que a gente buscou, a princípio eram 2, foi para 23, Sim. E a gente, assim, teve, e o mais engraçado é que o próprio judiciário começou a mandar para esse projeto. Então, assim, começou também, tomou uma proporção que a gente perdeu um pouco de controle, porque até então a gente colocava para os profissionais, olha, atenda uma demanda que é encaminhada pelo conselho, porque a gente sabe da emergência, né, da situação. Só que viralizou um pouco. Mas aí você está falando de profissionais da rede privada. Da rede privada. E vocês conseguem? Como é que funciona essa Então, por a gente ser, né, outras conselheiras também que são colegas, nós somos psicólogas, então a gente tem colegas que atuam. Então a gente começou, olha, você não cede uma consulta, né, gratuita para essa demanda, a gente faz um relatório do caso, né? E aí muitos se sensibilizaram com a situação e começaram a fornecer esse atendimento. Hoje a gente conseguiu, né, um apoio da prefeitura no sentido de ter uma sala na sede do conselho, porque tem profissionais que se formam e ainda não têm seu consultório. Então, assim, até a gente fica aí um convite, né? Aqueles profissionais que ainda não têm o seu consultório, mas às vezes quer iniciar já um atendimento, ali tem uma sala, né, que a gente equipou, para eles atenderem a nossa demanda. Legal, vocês prepararam o espaço, então? É o psicólogo ou algum outro profissional também? Não, é um psicólogo, né? A gente deu essa prioridade porque é o atendimento que a gente sente mais falta. Porque o CRES, ele tem uma assistente social, tem psicólogos também, mas não para fazer o atendimento clínico, né? Psicoterápico. Então, hoje a gente tem essa sala, né? E aí, foi até engraçado que a gente juntou com situações assim, a minha irmã doou um tapete, outro doou um vaso, então a gente montou uma sala, né? Para ter, assim, aquele conforto, né? E tudo mais, brinquedos a gente foi buscando. Então, é bem bacana. E hoje vocês têm esse profissional? Nós temos esse com a pandemia, houve uma parada, né? E agora a gente está retomando. Alguns profissionais a gente convidou, vai nos visitar essa semana para a gente firmar essa parceria, porque a gente precisa fazer, inclusive, um documento que eles estão lá de forma voluntária, né? Não existe um vínculo de trabalho e tudo mais. Mas é um projeto que a gente cuida com muito carinho, né? E a gente gostaria, assim, até de pedir mais esse olhar da prefeitura, né, para ali nos apoiar cada vez mais, inclusive com objetos mesmo, né, com brinquedos, com livros e tudo mais, dando uma mais parte de equipamentos ali. Dando mais qualidade para o atendimento. Vereador, uma demanda, né, importante, né, equipar o local e essa questão do psicólogo, né, um profissional especializado que elas conseguiram pela amizade, pela seriedade do trabalho que elas fazem. Correto. Então, eu me coloco à disposição e, se precisar, eu convido algum outro amigo vereador também para poder estar junto com você. A sala também, eu fui lá, eu e o Erivelto, nós fomos lá, né? Conhecemos lá, nós vimos que está bem arrumadinho, né? Então, que nem eu falei para você, eu me coloco à disposição, o que vocês precisarem para interceder junto ao prefeito, né? E para vocês terem um pouco mais de apoio, porque é a função nossa e nós estamos aí para trabalhar para vocês. A gente agradece. Muito bom. Fabiana, parcerias em eventos, eventos que eu falo assim, né? Até eu falei no primeiro bloco com a Leda, ela falou, a gente não participa de eventos especificamente, mas não digo festas, né? Digo assim, promovidos, por exemplo, o mês dedicado a tal questão,
vocês participam também, né? Sim, a gente procura sempre estar participando das campanhas, seja do Setembro Amarelo, né, até do câncer de mama mesmo, porque a gente trabalha com essas mães também precisam estar bem para cuidar dos seus filhos, né? Mas a nossa campanha, assim, que a gente fala que, onde o Conselho tem todo o envolvimento, 100% mesmo, é da campanha Faça Bonito, que é no mês de maio, que é o combate à exploração e ao abuso sexual contra a criança e adolescente, que infelizmente é uma realidade do nosso município, e a gente percebe que, como toda campanha, a gente começa a falar sobre isso, as crianças talvez se empoderam daquilo que a gente fala, começam a criar força e começam a denunciar. Né? Então, a gente se entristece com o que recebe, mas fica feliz por ter muitas pessoas mais conscientes da situação. Né? Não somente profissionais que lidam com isso, mas a própria criança em si ter uma autodefesa, em dizer não. A gente veio esse ano falando muito da musiquinha, né, do corpo que não pode ser tocado, empoderando as crianças. A gente esse ano procurou fazer também um trabalho muito direto com elas. Porque ninguém melhor do que elas para falar, não permito, e a gente fala, nem que sair correndo e contar para alguém, né? Porque para evitar que esse fato se consuma, né? Você falou de algo que é a denúncia. Foi entregue, né? Vocês entregaram lá uma cartilha no lançamento do Faça Bonito, produzido pela Polícia Civil, e eles mostram um aumento no número de denúncias, né, de casos. Em questão de 10 anos houve um aumento muito grande, mas esse aumento não quer dizer que não existiu o abuso que agora existe, né? O que houve foi um aumento nas denúncias, é isso? Sim, a gente acredita que as pessoas começaram a saber onde denunciar, o que denunciar, né? Então o aumento, por isso que a gente fala, a gente fica feliz porque quando eu descubro um caso, aquela situação normalmente ela se finda, né? Não acontece mais. Mas eu acredito que as pessoas começaram a tomar posse da denúncia, né? Dizer realmente uma suspeita de um pai, suspeita de um tio, de um vizinho, as situações começaram a ficar mais escancaradas, talvez elas eram mais escondidas, né? Mas ficaram mais expostas. Falando um pouco sobre essa ação específica, até como um alerta, né? Uma denúncia, a gente sabe, eu ouvi lá os profissionais, estavam no dia do lançamento, e eles falam que a gente deve ficar muito atento às pessoas que estão no entorno, né? Que muitas vezes a questão da violência contra criança ou adolescente ocorre com alguém que está próximo daquela pessoa, que tem acesso àquela criança, e que durante a pandemia isso se acentuou muito mais, né? Queria que você falasse sobre essa questão. Na verdade, a gente fala que com a pandemia favoreceu o abusador, né? Porque, como a gente fala, um professor ele nota a mudança de um comportamento de um aluno, né? Uma pessoa de um projeto nota que a criança ou aquele adolescente ficou mais introspectivo, aquela criança teve uma defasagem da aprendizagem da noite para o dia. E dentro de casa, como que foi? Como que ficou tudo isso, né? Esse olhar. Essa criança ficou privada de muitas coisas, de acessos. E a gente pede para a população ficar atenta, porque crianças são às vezes sinais sutis, que fica mais difícil. Porque o abuso ele não acontece da noite para o dia, aí seria muito mais fácil, né? E infelizmente não são com pessoas estranhas, né? São pessoas que a criança já tem um vínculo afetivo, já tem um vínculo de confiança, tanto que eu falo que é um desafio para mim, sou mãe também, falar assim, conta para o seu pai, sendo que às vezes o pai é o abusador, conta para o seu tio, sendo que o seu tio é o abusador, né? Então confiar em quem? Né? Confiar em quem não te deixa triste, confiar em quem não te machuca. Então isso é um desafio muito grande, inclusive nas nossas orientações. Porque muitas pessoas falam que a rotatividade de parceiros da mãe, né, isso prejudica. Só que a gente vê em muitas pesquisas que são os próprios pais, né, não são nem os padrastos. Então, infelizmente, a gente lida com essa realidade. Eu acho que é a demanda mais triste do Conselho, né, lidar com isso. Quando a gente recebe uma denúncia dessa, os nossos olhos se voltam totalmente. Não que os outros casos não mereçam nossa atenção, mas esse caso merece um pouco mais de urgência na sua agilidade no atendimento. Mas são comportamentos muito sutis e duro que é difícil descobrir, né? Porque esse abusador, muitas vezes, ele é muito esperto, né? Ele vai com ameaças psicológicas, então essa criança vai se sentindo cada vez mais acuada em falar. Qualquer pessoa deve denunciar, né? Não é Qualquer pode, pessoa deve e até ser uma obrigação, é responsabilidade, né? Nossa, né? Por lei, por questão moral mesmo, humana, né? Então, e não precisa eu ter uma constatação do crime, só ter uma suspeita.
Vocês vão investigar, averiguar. Aí a gente vai fazer o encaminhamento para a investigação e vai amparar essa família, né, na orientação. Se tiver que tomar uma medida muito extrema, que é uma briga também nossa, porque muitas vezes a gente tem que afastar a criança do abusador, em vez do ser o contrário, né, o abusador sair da casa. Mas infelizmente a gente lida com essa situação e a criança que tem que ser retirada para ficar um tempo afastada, né? Fabiana, nós estamos indo para o final do nosso programa. Queria agradecer a sua vinda, a Leda no primeiro bloco, você falando sobre as parcerias, o trabalho que vocês realizam. E eu queria te perguntar também o que eu falei para a Leda. Você já está no conselho, né? Uma das que já está há mais tempo, né, desenvolvendo esse trabalho tão sério, tão importante. O que é o conselho para você, né? O que te motiva no seu trabalho? Quais são os desafios para um conselheiro em tentar melhorar a sociedade por meio do seu trabalho? Ser conselheira hoje, assim, uma maior compreensão da minha função, é uma missão que a gente acolhe com o coração primeiro, né? Eu tive uma referência da minha irmã foi, eu vi o quanto ela se dedicava a situações que muitas vezes, num senso comum, a gente na vida normal, assim, sem essa atribuição, a gente não consegue ter acesso. Então, assim, o conselho veio abrir essa porta. Se uma história eu conseguir mudar, valeu a pena. Então é isso que a gente levanta todos os dias. Se eu conseguir mudar o contexto daquela família, dar esperança para aquela criança, né? Fazer com que esse adolescente repense sobre a situação das drogas, que é uma realidade também muito triste. Isso que nos motiva, tentar melhorar e tentar, assim, minimizar sofrimentos. Não depende muito da gente, depende de várias situações. Mas se eu conseguir 1% daquilo, então isso me motiva a melhorar o outro, né? Despertar o que ele tem de melhor. Porque ao mesmo tempo que eu desperto, desperta em mim também. Eu queria que você repetisse o telefone, endereço, para quem quiser fazer uma denúncia ou entender um pouco mais sobre o trabalho do Conselho. Bom, o Conselho Tutelar, ele atende de segunda a sexta, na Rua Paiaquá, 584, no telefone 3491-2193. E a partir das 5 horas nós temos o nosso plantão, né, que é acionado por hospitais, delegacia, em caso de urgência, né, naquelas situações que merecem uma ação mais imediata do Conselho. Caso contrário, nos procure na sede, né, que a gente está lá, não fica sem ninguém, só em caso a gente tiver que sair para uma visita, né, para uma reunião. E denúncias também pode ser pelo Disque 100, né, que tem um acesso direto, que chega direto no nosso e-mail. Obrigado. Lembrando que pode ser denúncia anônima também. Anônima. Né? Obrigado, Fabiana. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe quanto é importante o trabalho do conselheiro. Muitas vezes não é um trabalho que aparece, mas lá naquele dia a dia vocês ajudam a construir uma sociedade melhor para todos nós. Sim. Obrigado. Obrigada. Vereador, obrigado pela sua vinda e pela pauta de hoje, né, as convidadas que o senhor trouxe, falando de algo que é tão importante, que é o trabalho do Conselho Tutelar. Com certeza, eu quero agradecer a Fabiana e a presidente do Conselho, a Leda, né, por dar essa explicação para a população, né, fazer com que a gente tenha uma noção melhor do que é o Conselho, né, e principalmente por estar cuidando das nossas crianças, que são os futuros do nosso país. E muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais uma vez a Fabiana, a Leda, e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos encerrando aqui um programa que nós falamos do Conselho Tutelar, um órgão que tem atribuições importantes e que participa ativamente de tantas ações da nossa sociedade. Agradecemos também a nossa equipe que esteve trabalhando para que você pudesse acompanhar esse programa. Agradecemos ao Dernival, Claudemir, a assessoria do vereador, na figura do Elivelton, e a todos que nesses mais de 12 anos acompanham a programação da TV Câmara. Ficamos por aqui, até um próximo encontro.